a pré-campanha do Flávio Bolsonaro partiu de uma premissa que hoje se mostra bastante equivocada, que era a ideia de que a única batalha que ele deveria ter, ou que ele teria, seria a batalha para ser indicado pelo próprio pai, e a partir daí os apoios viriam de maneira automática, como uma espécie de efeito gravitacional, naquilo que aconteceu com o pai dele em 22. Só que aí eu creio que talvez ele esteja hoje aprendendo algo a duras penas, ele e os irmãos, né? E a gente não sabe também até onde vai, de que efetivamente eles não são Jair Bolsonaro. E ao não serem Jair Bolsonaro, os pecados cometidos por Bolsonaro não são aceitos quando feitos pelos filhos, né? E o que eu estou querendo dizer especificamente? Jair Bolsonaro se consagrou nas suas 2 campanhas presidenciais por efetivamente deixar muito claro que ele não gostava de aliados, ele tinha subordinados. Então ele ia tomando as escolhas, fazendo essas escolhas e atropelando quem se colocava no seu caminho, tanto na presidência quanto depois fora da presidência, no sentido de que era o melhor para ele e para o seu grupo, e o seu grupo é a sua família. E aqui entenda-se família e os 3 filhos. O problema dessa dinâmica é que, enquanto que a história política brasileira deixou muito claro que enfrentar Bolsonaro, se você não for o Lula, custa muito caro, né? Vamos pegar o exemplo do Bibiano, do Luciano Bivar, do João Dória, do Alexandre Frota, da Joyce Hasselmann ou mesmo da Carla Zambelli, que não enfrentou, mas foi colocada na posição de responsável pela derrota. Cada um desses indivíduos teve destinos muito ruins, né? Mas isso não significa dizer que o restante da direita, ou aquela direita que não é bolsonarista, não sentia um determinado rancor e não esteja à espera de uma oportunidade para efetivamente ter suas próprias agendas. E aqui, para encerrar essa primeira fala, eu acho que vale a pena para aqueles que nos assistem prestar atenção em 2 fenômenos que estão acontecendo em paralelo. Um que já foi muito bem documentado aí, Lu, por você e pelo Pedro, que é essa rejeição de União Brasil e PP a serem parte da nau do Flávio nesse primeiro momento, né? E o segundo, que eu acho tão interessante quanto, que é o fato de que alguns outros candidatos da direita, e nesse momento mais o Caiado do que o Zema, têm começado a se sentir um pouco mais à vontade para baterem no Flávio, né? E se sentem à vontade por quê? Por uma percepção que é uma frase que a gente usa muito aqui em Brasília, que é quando a turma sente cheiro de sangue na água, ela sabe que está na hora de dilacerar o objeto. E me parece que há uma espécie de temporada de caça ao Flávio Bolsonaro, ou se a gente quiser usar, né, tá todo mundo falando de Odisseia, deixa eu encaixar uma referência a Odisseia que não tenha nada a ver com o contexto, só para me sentir parte do debate, né? Ou nessa grande travessia tentando voltar para Ítaca imaginária, que é o Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro tá um pouquinho perdido, né? Não, acho que não chegou ainda ao momento da descida ao inferno, mas efetivamente a nau está sem bússola, sem astrolábio, o pessoal está remando meio que em círculos e isso efetivamente vai gerando algumas dificuldades. Agora, a eleição está decidida? Obviamente que não, né? Mas alguns sinais são bastante interessantes e creio que o mais interessante deles, para além desses 2 primeiros que eu falei, é o próprio fato de que o Flávio entendeu que a figura do Flávio normal não vai colar. Então vai ter que emular o pai, vai ter que falar de urna, vai ter que criar um monte de problema, porque a cada par de dias tem uma crise nova, né? É uma nota fiscal, é um áudio, é um vídeo, assim, é uma campanha muito problemática. O Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi convidado para o evento de lançamento de campanha do Ronaldo Caiado, do PSD em São Paulo, e confirmou presença, né? Diz que vai. E ele era um dos mais fiéis aliados ali da família Bolsonaro, não só do Jair, né? Mas quando a campanha do Flávio foi lançada, ele imediatamente ficou ao lado do Flávio, disse que faria campanha, apoiou o tarifaço a princípio, né? Numa manobra meio kamikaze ali em relação à própria carreira política, e agora vai à convenção do PSD, vai ao lançamento oficial da campanha do Ronaldo Caiado, vai ali de repente tirar uma foto. Então ele tá pelo menos subindo no muro, né? Eu acho que ele está mandando, obviamente, um sinal. A gente não deve esquecer o seguinte, Luísa, o Kassab tem uma relação muito estreita com o Tarcísio. Kassab ajudou na eleição do Tarcísio para governador e durante
3/4 do mandato do Tarcísio como governador, o Kassab chefiava a Casa Civil, que é essencialmente o sujeito que é o gerente do governo. Em que sentido o gerente do governo? O governador, o presidente da República, dá a diretriz, o chefe dos ministros, ou no nível do estadual, o chefe dos secretários é o secretário de governo. É aquele sujeito que fica atrás de tudo quanto é secretário e... vem cá, o governador queria que você tivesse feito isso, queria que você tivesse apresentado em tantos meses tal resultado. Apresentou, não apresentou? Como é que está? Por que não apresentou? O que está faltando? Quer dizer, o Kassab era uma figura muito importante no governo Tarcísio. Eu diria até que tem uma manha na política do estado de São Paulo. Isso, claro, evidente, é comum a todos os estados da União, mas em São Paulo é muito particular. É muito particular desde a Primeira República, que é o governador depende diretamente do apoio de uma quantidade imensa de prefeitos. E o sujeito dentro do governo de São Paulo, que de fato tem o elo com os prefeitos do interior, era Gilberto Kassab. O cara, quando o PSDB derreteu todo lá em São Paulo, para que partido os prefeitos todos foram? Para o PSD. Para trabalhar com o Gilberto Kassab. Então, ele tem essa importância política muito grande no estado de São Paulo. Então, essa relação do Tarcísio com o Kassab era uma relação que já era dada, já era bem construída, tudo mais. E o Tarcísio sempre deixou claro que o sujeito que ele via como como melhor candidato à presidência da República era o Tarcísio. Isso estava dado. Aí o que aconteceu? A barca na qual o Kassab não queria entrar era o da família Bolsonaro. No momento que o Tarcísio não foi candidato, o Kassab se vira e fala, não, então a gente vai ter o nosso candidato. Quem era o candidato dele? O governador Ratinho Júnior. Sempre foi. E foi até o último segundo. Até o segundo em que o governador Ratinho Júnior olhou para as relações do pai dele, que a gente não tem por que achar o Ratinho pai, não, o apresentador de televisão, na verdade, um empresário de comunicação, ele é dono de muitas rádios e alguns canais de televisão. E ele tem muitos contratos com... A gente não tem por que achar que os contratos do Ratinho pai com o Banco Master sejam ilícitos. Entendeu? São negócios. Olha, eu vou comprar uma coisa aqui, você compra junto comigo, nós seremos sócios. Agora, pega mal você ter qualquer tipo de relação hoje com o Banco Master. O Ratinho, o filho, olhou para o negócio e falou, cara, esse troço vai estourar no meu colo quando eu tiver candidato à presidência da República, vou me ferrar, não vou sair. Na última hora ele decidiu não sair. Quando ele não saiu, o Kassab olhou para o Caiado, olhou para Eduardo Leite e falou, meu candidato é o Caiado. Pronto. O jogo é esse. A partir desse momento, Tarcísio foi lá, meu candidato é Flávio Bolsonaro, porque o candidato da família Bolsonaro ia ser meu time. Kassab foi para o outro lado. O que é a surpresa aí? A surpresa é a relação do Tarcísio com Gilberto Kassab? Não, a surpresa não é essa. O Tarcísio, inclusive, já tinha dito que iria a convenção do PSD, porque ele tem essa relação estreita. Ele vai voltar ao governo de São Paulo, muito provavelmente, num segundo mandato. Ele continua precisando desse relacionamento com os prefeitos. Não interessa ao Tarcísio se afastar de Gilberto Kassab. Tá chipando os dois, né? Não. É o que é. Não interessa ao Tarcísio se afastar do Gilberto Kassab. O que não estava no mapa e que ninguém esperava? Que o Kassab fosse... Primeiro, que o Tarcísio tivesse se comprometido como se comprometeu. A não só ir à convenção estadual do PSD, como também ir à convenção nacional do PSD e estar no mesmo palanque, no mesmo palco que o Caiado, que Ronaldo Caiado, que o candidato do PSD à presidência da República. E veja... Essa fotinho Tarcísio e Caiado que o Kassab publicou no Instagram dele, eu duvido que esse negócio tenha sido sem combinar o jogo antes com Tarcísio. Nós estamos no momento em que a União Progressista mandou sinal para Flávio Bolsonaro, Republicanos, que é o partido
do Tarcísio está mandando sinal para Flávio Bolsonaro e o Kassab está mandando um sinal que é um sinal indireto do próprio Tarcísio. Entende? Dizendo... Ele não está necessariamente dizendo que não vai votar no Flávio, ele não está necessariamente dizendo que não vai ter palanque para o Flávio em São Paulo, mas ele está dizendo que talvez o palanque seja do Caiado também. O algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada. Porque eu descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é seu ponto de partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes Premium.